decorada para a nossa mesa gostosa aqui. Depois dessa decoração maravilhosa da Nura, vamos à comida. Sim, vamos à comida. Nós estamos aqui com a Magali Conte, gente. Ela é nutricionista e sim, dá para saborear, além de uma mesa linda, linda também na comida, saudável, gostosa, né? Sim. Boa tarde. Boa tarde, Andréia. Obrigada. Bem-vinda, Magali. Obrigada pela oportunidade de estar aqui para, então, exemplificar a ceia de Natal com vocês. Olha, foi um grande presente esse ano para mim. Ai, que bom. Qual é a proposta de hoje? A proposta desse ano, a gente percebe que as mulheres querem ficar um pouco mais fora da cozinha. Sim, né? Não aquelas horas lá no fogão, e vim para desmistificar algumas coisas que a gente acha que tem que ser igual todo ano, tá? Então, por exemplo, os petiscos, a gente quer os petiscos, eu trouxe nozes, as amêndoas, as castanhas. Esse é um chips de legumes, tá? Por conta da gente sair do salaminho, que é gorduroso, queijo amarelo, Isso. gordurosos. A gente tem que pensar, Andréia, hoje num todo na nossa família, no vozinho, na vozinha, então que não pode consumir muita gordura, que não pode consumir muito sal, de repente um vozinho que tem pressão alta e que de repente a gente pode aqui trazer, ó, essas castanhas são ricas em zinco, em selênio, então elas têm a qualidade nutricional que de repente a gente não vai encontrar nos embutidos. E o nosso chipzinho de legumes, tá? É um creque-creque aí que é saudável. E o arroz? Você colocou a uva passa. A uva passa ou não passa no arroz? Esse é o dilema. Passa ou fica? Ou a uva? Esse arroz que eu trouxe hoje para vocês é um arroz funcional, que eu chamo, tá? Legal. Então, o que ele tem? Ele tá amarelinho porque ele tem açafrão. Eu coloquei quinoa no cozimento junto. Lembra do que a gente falou? Que a mãe não quer mais ficar na cozinha, né? Não. Então, a gente colocou lentilha e quinoa para cozinhar junto, tá? Gostoso, hein? Açafrão anti-inflamatório, um temperinho natural, tá? E a gente sai um pouquinho daquela moda do arroz à grega, com bacon gorduroso, do caldo de legumes ali industrializado e tempera com alho e cebola natural, tá? Delícia, hein? E aí coloquei a uva passa, que... Passa ou não passa, você decide se ela passa ou não. Exatamente. Você que sabe, se colocar tudo Deixa bem... separadinho. Isso, quem quer coloca a parte. Aí uma proteína, geralmente o assado, né? Uma carne, um frango, uma ave, o peru de Natal. Isso. Vamos falar sobre peru de Natal, sobre o tender, sobre esses industrializados, sobre esses embutidos. Por que eu resolvi fazer uma coxa e sobrecoxa para vocês, temperada natural? Então, esse é um temperinho da casa. Alho, cebola, açafrão e colorau. Temperinho natural, coloquei para marinar com alecrim. Por quê? Porque ele é extremamente digestivo. O alecrim é muito bom para as marinações. Andréia, o que tem o tender e o que tem as aves natalinas que são prontas, temperadas? Elas têm os temperos prontos, tá? O tender é um embutido, é um presunto defumado. Então, a gente quer o mais natural possível, tá? E outra coisa, economicamente. Mais barato. Mais barato. Todo mundo se enquadra na ceia de Natal. Saladona verde. Saladona verde com uma burrata, queijinho branco, não queijinho amarelo. Olha Uma isso. saladona verde, tá? Em formato de pudim, né? Não, olha isso, ela trouxe essa salada num pudim, gente. Eu falei, olha, você esqueceu o pudim lá, e a Andréia. Pudim, não. Ela tirou, são as rúculas, olha que coisa linda. É rúcula, Almeirão? Sim, Rúcula. sim, rúcula. Olha que linda. Uma saladinha verde para fazer uma digestão, faz parte aí desse colorido da ceia de Natal. Não se esqueçam do colorido, de sempre fazer escolhas boas, em qualquer lugar, em qualquer ocasião. Perfeito. As frutas vermelhas, agora é época, né, das ameixas, das cerejas. Isso. Agora é época das ameixas, das cerejas. Elas são ricas em antocianinas, em polifenóis. E a gente vai aproveitar para envelhecer com mais qualidade. As frutas vermelhas ajudam na saúde da mulher e para consumir as frutas que são dessa época. Pode consumir outra fruta? Pode. Pode consumir pêssego, que também é da época. Pode consumir laranja, pode consumir maçã. Mas a gente vai aproveitar a oportunidade dessas frutas vermelhas dessa época do ano. Tá mais barato. Isso.
É mais barato nessa época do ano essas frutas vermelhas do que fora dessa época. E como a gente faz essas combinações de quantidade, por exemplo? É tudo muito saudável, você trouxe aqui essa delicadeza de temperar com o que tem em casa, deixar o industrializado cada vez mais de fora, pensando na nossa saúde. Mas, por exemplo, tudo isso, se eu comer muito, também não vai ser nada saudável, né? Isso. Andréia, as quantidades, a gente sempre fala, essas oleaginosas nas nozes e as castanhas nos potinhos, a gente fica pensando. Então, a ideia é que você pegue um pires e que você faça a sua porçãozinha ali, comeu, ok, tá? O arroz, que você faça uma combinação no prato, por exemplo, arroz, a saladinha e a carne, a proteína, e que você não repita. Mas vamos lembrar que se você repetir, a gente tá aqui sem culpa, esses pratos são saudáveis, esses pratos são baixas calorias. Eu acho que se a gente repetir ainda um prato do que a gente colocou aqui para vocês, ainda é mais legal do que se a gente ficar naqueles pratos que tem lasanha, que tem o tender, que aí sim a gente vai ter culpa, porque aí assim vai pesar no outro dia, a gente acorda inchado, a gente acorda... Quanto de uma colher de sopa de arroz dessa? Tá. Você considera uma quantidade adequada? Uma colher de servir, a colher grande. Uma dessa? Uma dessa. Uma dessa. Uma coxa dessa de frango, saladona. Isso. Tá. Então vamos colocar assim, 50% do prato saladão. Tá? E saladas, dá para colocar as frutas ali, dá para colocar um pouquinho desses petiscos aqui. E o resto do prato, 25% proteína e 25% o arroz. As frutas comem depois de sobremesa? Isso, as frutas comem depois da sobremesa. Uma ameixa, um morango, uma cerejinha dessa? Vamos colocar assim, Andréia, umas 5 cerejas, uns 5 morangos, uma ameixa, uns 10 grãozinhos de uva. Bastante? Sim. Bastante. A ideia não é ficar com fome, pra gente ter a oportunidade de beliscar um pudim, de beliscar uma outra coisa. A ideia é sair saciado. Muito bem. Feliz Natal. Feliz Natal pra você e Feliz Natal pra todo mundo. Obrigada. Muito obrigada, Magali. Olha que ceia linda, nutricional.